Você já parou para pensar por que tantos ciclistas aqui no Brasil treinam o ano inteiro, mas continuam com a mesma potência, o mesmo ritmo e a mesma dificuldade nas subidas? Porque mesmo rodando quilômetros e quilômetros, parece que nada muda. A verdade é direta e dura. A maioria pula a parte mais importante do ciclismo, a base. E é quase engraçado, porque todo ciclista já sentiu isso na pele. Aquela sensação de estar sempre cansado, sem consistência, sem constância, sem aquele salto de evolução que você vê nos ciclistas fortes do seu pelotão. E aí vem aquela pergunta que dói. Cara, o que eu estou fazendo errado? Por que eu não evoluo? E calma, você não está sozinho. Isso acontece com milhares de ciclistas pelo país inteiro, do iniciante ao avançado. Gente que pedala cedo, encara calor, vento, chuva, trânsito, mas segue presa no mesmo nível. E tudo isso por um motivo simples. Confundem velocidade com progresso, intensidade com evolução, tiro com performance. Mas aqui vem o plot twist que ninguém te conta. O que realmente constrói um ciclista forte, resistente e consistente não são os treinos intensos, são os treinos de base. É a fase que parece fácil demais, leve demais, simples demais. E justamente por isso é ignorada. Só que é ela que define quem evolui e quem estagna. E é exatamente isso que eu vou te revelar neste vídeo. Você vai entender o poder escondido por trás da base, porque ela multiplica a sua potência, porque ela sustenta a sua resistência, porque ela prepara o corpo para absorver cargas maiores e porque os ciclistas que respeitam essa fase disparam na frente. E mais importante, você vai descobrir como aplicar isso na prática dentro da sua rotina, sem gastar mais tempo, sem treinos impossíveis e sem depender de planilhas aleatórias da internet. Então respira fundo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você treina e como você evolui no ciclismo. Quando alguém fala treino de base, a maioria dos ciclistas imagina um pedal sem emoção, leve demais, quase pedalar por pedalar. E é justamente aí que começa o equívoco que trava a evolução de tanta gente. As pessoas subestimam a base porque não entendem o que ela realmente significa, e muito menos o que ela constrói dentro do corpo. E aqui está o ponto central que quase ninguém percebe. Treino de base não é um treino fraco, é um treino inteligente. Base não serve para te cansar, base serve para te transformar. Ela reorganiza sua capacidade aeróbica, aprimora sua eficiência, reduz seu consumo energético por watt produzido e cria o alicerce metabólico que você precisa para suportar cargas mais pesadas depois. Só que a percepção comum é totalmente oposta. O ciclista brasileiro olha para o treino leve e pensa: isso não serve para mim, vou perder tempo. Treino bom é treino sofrido. E essas frases são responsáveis por destruir o potencial de evolução de milhares de pessoas, inclusive ciclistas que pedalam há anos. E o que acontece quando alguém treina ignorando a base? Vive cansado, vive travado, vive no limbo entre intensidade de mais e adaptação de menos. Fica naquele ritmo onde não evolui, mas também não descansa. É o famoso zona morta, onde o ciclista pedala, mas não progride. A percepção externa disso é clara, e talvez você já tenha vivido. Você olha para o pelotão e percebe que mesmo treinando mais, rende menos do que os ciclistas que treinam melhor. Parece injusto, mas não é. É apenas fisiologia trabalhando contra quem tenta pular etapas. E a causa raiz de tudo isso é cultural. Nós aprendemos a valorizar o sofrimento, não a estratégia. A acreditar que força bruta resolve tudo. A pensar que quanto mais intenso, mais resultado. Só que no ciclismo, o corpo não obedece à força de vontade. Ele responde à lógica, à ciência, aos ciclos. E é exatamente agora que você vai descobrir por que a base é a fase mais poderosa do treino e qual é o primeiro passo para aplicá-la na prática, sem complicação, sem fórmulas mágicas e sem erro. A grande virada acontece quando você para de enxergar a base como treino leve e começa a enxergar como a fundação que sustenta toda a sua performance anual. É como construir uma ponte. Ninguém vê os pilares enterrados lá embaixo, mas são eles que impedem todo de ruir quando o peso aumenta. No ciclismo é exatamente assim. Primeiro ponto prático: a base cria eficiência metabólica.
É ela que ensina seu corpo a usar gordura como combustível, poupar glicogênio, controlar melhor a frequência cardíaca e segurar ritmos constantes por longos períodos. É por isso que ciclistas com boa base parecem não cansar, enquanto outros explodem com 20 minutos de subida. Segundo ponto, a base melhora sua cadência natural e sua técnica de pedalada. Quando você tira a pressão da intensidade, você abre espaço para o corpo corrigir padrões, alinhar movimentos, respirar melhor, distribuir força sem desperdiçar watts. É por isso que ciclistas experientes parecem pedalar macio, mesmo em ritmo forte. Isso é fruto de base, não de talento. Terceiro ponto: base previne lesões e aumenta a longevidade esportiva. Ela prepara tendões, ligamentos, articulações e musculatura para aguentar meses e meses de treinos mais intensos. Quem ignora essa fase acaba entrando no ciclo clássico: intensifica cedo demais, evolui rápido no início, estagna, quebra, desanima e recomeça, e repete isso todo ano. E aqui entra o segredo que separa ciclistas fortes de ciclistas frustrados. A base não serve para te deixar cansado, serve para te deixar pronto. É ela que permite explodir mais forte nos sprints, subir mais rápido, sustentar mais watts e chegar no final dos treinos sem a sensação de estar morrendo. Quando você entende isso, treinar base deixa de ser chato e passa a ser estratégico. Deixa de ser lento e passa a ser inteligente. Deixa de ser perda de tempo e passa a ser o maior investimento da sua performance. E agora vem a parte que realmente muda tudo. Como colocar isso em prática de forma simples, clara e eficiente? Se você quiser sair do piloto automático e começar a construir uma base sólida de verdade, a próxima parte vai te mostrar exatamente o caminho, passo a passo. Agora que você entendeu por que a base é o alicerce de todo ciclista forte, consistente e resiliente, é hora de transformar esse conhecimento em prática real. E aqui eu não vou te entregar teoria bonita, vou te entregar ações diretas que qualquer ciclista no Brasil consegue aplicar, mesmo com rotina apertada, pouco tempo e treinos limitados. Primeiro passo: defina um período exclusivo para a base, de no mínimo 4 a 8 semanas. Nesse período, você precisa aceitar que o foco não é velocidade, é construção interna. Sua referência não é como estou rápido, mas sim como estou fluindo. Essa mudança de mentalidade é o divisor de águas entre quem evolui e quem se sabota. Segundo passo: pedale em zonas aeróbicas reais, não no achismo. A base funciona quando você respeita a intensidade leve a moderada, mantendo cadência fluida e frequência cardíaca controlada. Se você terminar o treino drenado, você errou. Se terminar sentindo que poderia seguir por mais uma hora, você acertou. A base é sobre acumular, não sobre explodir. Terceiro passo: inclua treinos de técnica semanalmente. Isso pode ser simples: cadência controlada, pedaladas unilaterais, rotações de giro, controle de respiração, subidas longas em ritmo constante. Técnica é o que transforma combustível em watts eficientes. E isso só se constrói na base, nunca na intensidade. Quarto passo: mantenha consistência, não heroísmo. Na base, o que vale é aparecer todo dia, ainda que pouco. Não existe treino perdido quando o objetivo é reforçar o motor aeróbico. Mas existe sim destruição quando você tenta compensar com intensidade fora de hora. É isso que separa ciclistas fortes de ciclistas ansiosos. E para deixar tudo isso aplicável de verdade, você precisa aprender a montar semanas lógicas, combinar bike com força, organizar microciclos e ajustar volume sem desperdiçar energia. E é exatamente aí que entra o treinamento inteligente. Ele te entrega um manual completo da construção da base, da periodização e do treino de força. É literalmente o guia que ciclistas brasileiros usam para sair do caos e entrar num processo previsível de evolução, mês após mês. Se você quer parar de pedalar no improviso e construir a base que vai definir sua performance no ano inteiro, clique no link da descrição e aproveite o valor promocional, de R$ 197 por apenas R$ 27. E antes de ir, comenta a base aqui embaixo se você quer que eu grave mais vídeos ensinando como estruturar fases de treino profissional. Vamos evoluir juntos!